vamos falar de análise de balanços para investimentos e vamos trazer para vocês mais uma empresa do setor de saúde, que vamos aqui contar um pouco, recontar um pouquinho da sua história e principalmente mostrar como que está a situação financeira e econômica da empresa até o balanço do dia 30 de setembro de 2023. Estamos falando aqui da Qualicorp Consultoria e Corretora de Seguros S.A., que tem uma história maravilhosa, com certeza você vai gostar. Já contamos aqui em episódios anteriores, não nos custa nada recontar a história, até para você entender o que é a Qualicorp. E isso tudo atendendo aqui a solicitação dos nossos inscritos. E quem solicitou a Qualicorp foi minha amiga Isabela Souza Lobato. Isabela, que honra ter você conosco, Isabela. Seja muito bem-vindo, um prazer poder lhe atender. E é um prazer poder atender a todos vocês, e para tanto é muito fácil. Basta entrar aqui, ó, canal Silas Negraf, e manda sua mensagem, manda sua sugestão. Aproveita, faça inscrição, dá o like e venha junto conosco construir e repartir conhecimentos. Quando eu digo da história, olha só que história engraçada. Tudo começa através de José Seripieri Júnior. E o José Seripieri Júnior tinha um sonho, fazer um curso de medicina, se tornar um médico. Mas diante das dificuldades de passar no vestibular de medicina, acabou indo trabalhar num plano de saúde, vendendo plano de saúde. Só que daí ele tinha um obstáculo. Esse plano de saúde ele era vendido por televendas. Só que ele tinha um problema, ele tinha uma gagueira, ele tinha uma dificuldade de falar no telefone devido à gagueira. Então ele resolveu, ao invés de vender pelo televendas, pelo telemarketing, sair de porta em porta vendendo planos de porta em porta. E aí ele percebeu que os planos coletivos eles eram mais baratos que os planos individuais. Então ele resolveu começar a vender planos coletivos para empresas, para associações de classe, para sindicatos, onde criava os grupos ali e aí, consequentemente, conseguia fazer as vendas desses planos coletivos. E com isso, foi vendendo cada vez mais. Aí ele percebe que isso tudo numa empresa chamada Golden Cross. Para quem é mais antigo lá, deve lembrar da Golden Cross. Mas daí, na sequência, ele resolve montar a empresa dele de venda de planos de saúde, não mais apenas da Golden Cross, mas de diversos planos de saúde. E aí que ele surge, em 1997, a Qualicorp. E aí a ideia da Qualicorp, o que era? Era vender justamente esses planos coletivos de diversas entidades, né? Então batendo ali em empresas, associações, sindicatos, etc., montando os grupos e vendendo esses planos. E com isso a Qualicorp foi crescendo. Tanto foi crescendo que acabou chamando a atenção de fundos de investimentos que aportaram recursos na empresa justamente para prepará-la para o IPO. IPO esse que ocorreu no ano de 2011. E aí, com o IPO, aí a empresa já agora com mais recursos dentro do caixa, saiu fazendo diversas aquisições de outras empresas que vendiam esses planos de saúde, como a Medlink, a Newport, a corretora Fidelitas e na sequência também a Gama, e com isso a empresa foi crescendo cada vez mais. Mas aí chega em 2018, ele recebe propostas ali por vendas da empresa e acaba vendendo a empresa para o fundo Prisma Quali, também para a Redditor, que acabou entrando no controle da empresa, e para a Pátria Investimentos, que são hoje os controladores da empresa. E com isso, então, a empresa deixou de ser do José Seripieri Júnior e passou a ser controlada, né, por esses fundos de investimentos e também pela Redditor. E com isso, a empresa hoje ela vem numa crescente também. Só para lembrar, José Seripieri Júnior agora recentemente acabou comprando a Amil, né? A Amil, que era do Edson Bueno, que foi vendido por um grupo americano, que não se acertou aqui no Brasil. Agora José Seripieri acabou comprando recentemente a Amil. Mas o que nós estamos retratando hoje aqui é a Qualicorp. A Qualicorp, que hoje conta com mais de 3 mil colaboradores, tem mais de 2 milhões e 600 mil beneficiados, né, cadastrados dentro dos seus planos de saúde. Mas para entendermos hoje como que está a situação econômica e financeira da Qualicorp, trazemos aí para vocês os balanços de 2019, 2020, 21, 22 e do terceiro trimestre de 2023, o balanço do dia 30 de setembro, e vamos, através dos números, conhecer a Qualicorp. Então, vamos aos números. Então aqui estamos com as demonstrações contábeis da Qualicorp Consultoria e Corretora de Seguros, trazendo para vocês que desde 2019, para a gente poder acompanhar ano a ano tudo que vem acontecendo com a empresa, até agora, setembro de 2023. Para entendermos a empresa através dos seus números, vamos começar por 2019.
Nesse ano, a Qualicorp era uma empresa de 3 bilhões 357 milhões de reais, que é todo o patrimônio da empresa. E desse patrimônio total, a maior parte está aqui, ó, no intangível, 2 bilhões 140 milhões, 63,8%. Que aqui é toda a parte de software. Temos aqui também um item que eles lançam lá nas notas explicativas, que tratam-se de comissões obtidas sobre vendas, também lançado dentro das notas explicativas. Temos aqui também os ágios nas aquisições que a empresa veio fazendo ao longo do tempo, enfim, os chamados bens de natureza incorpórea, porém com valor econômico, que representam a maior parte do patrimônio da empresa nesse ano de 2019. Já como capital de giro, o mesmo recurso que a empresa usa ali no seu dia a dia para poder trabalhar, 894 milhões que estão registrados aqui no ativo circulante, equivalente a 26,6% de todo o patrimônio. Nesse ano, a empresa fechou com 491 milhões de reais em dinheiro, caixa, banco, aplicação, e 207 milhões em contas a receber. Nos outros créditos aqui, geralmente nós vamos ter os impostos a recuperar como o valor mais significativo. Já para 2020, a Qualicorp pula para 4 bilhões 406 milhões de reais. E aqui nesse ano, o capital de giro aumenta para 1 bilhão 633 milhões de reais, com o aumento aqui do volume de dinheiro em caixa para 739 milhões, e também aumentando contas a receber, que agora fecha com 711 milhões de reais. Já em 2021, a empresa praticamente estável, aqui com 4 bilhões 403, porém uma queda no capital de giro, que agora recua para 1 bilhão 249 milhões. O caixa até que se mantém aqui nos 752 milhões, porém essa queda é verificada no contas a receber, que fecha agora com 221 milhões de reais. Já para 2022, a empresa aumenta um pouco o seu tamanho para 4 bilhões 512, e aqui nesse ano aqui o capital de giro recua mais um pouquinho ainda, 1 bilhão 197 milhões. A empresa vai mantendo aqui o seu caixa acima de 700 milhões até o ano de 2022. E o contas a receber praticamente estável com 232 milhões de reais. Chegando agora em setembro de 2023, a empresa agora é de 4 bilhões 683 milhões, e agora nesse ano aqui, inclusive nessa parte de investimentos aqui, ela praticamente já dá baixa de duas empresas subsidiárias, que é a Scale Hilt e também a 500 LLC, que eram empresas que praticamente faziam toda a parte de leads da empresa, que foram postas à venda, e aparece aqui em outros créditos como ativos postos à venda. E o capital de giro, então, ele sobe agora para 1 bilhão 624 milhões, o volume de dinheiro em caixa vai para 1 bilhão de reais e 252 milhões em contas a receber. Então, por aqui dá para ter uma ideia do que a empresa vem fazendo, se ela vem investindo, o que ela vem fazendo ao longo desse período. Naturalmente que tudo isso aqui, ele requer dinheiro, e o dinheiro ele vem de duas fontes: capital próprio, patrimônio líquido, e capital de terceiros, que é o endividamento. O endividamento lá em 2019 era de 1 bilhão 949 milhões de reais, equivalente a 58,1% de todo o patrimônio. A maior parte dessa dívida aqui, ó, no longo prazo. Já no ano de 2020, a dívida sobe para 2 bilhões 721 milhões, 61,8%. Em 2021 vai para 3 bilhões 128 milhões, com 71%, e nesse ano aqui o que também se observa é que as dívidas de longo prazo acabaram se tornando dívidas de curto prazo, então diminuiu o longo e aumentou a dívida de curto prazo com empréstimos e financiamentos com o sistema financeiro. Já no ano de 2022, alonga novamente a dívida. Ela vai agora para 2 bilhões 481 no longo prazo, e a dívida que vencia no curto prazo, ela foi jogada aqui para o longo prazo, e a dívida total fechando em 3 bilhões 155 milhões, 69,9%. Dívida que agora volta a subir em 2023 até setembro com 3 bilhões 342 milhões, 71,4% o peso da dívida, sendo que a maior parte aqui no longo prazo. Então a dívida que era de 58 foi para 61, 71, cai aqui um pouquinho para 69,9 e volta a subir com 71,4%. Olhando agora os resultados produzidos pela empresa através da DRE, em 2019 a Qualicorp gerou de receitas 2 bilhões de reais. Em 2020, 2 bilhões e 25. Em 2021, 2 bilhões e 96.
Em 2022, 1 bilhão 951 e agora até setembro acumula 1,335, nos dando aqui uma projeção de um faturamento perto ali de 1 bilhão e 800, 1 bilhão e 900. Então, percebemos que a empresa aqui, ela não vem conseguindo impulsionar o seu volume de vendas. Bom, mas mais importante do que a venda é justamente o resultado que a empresa gera. E aí o lucro líquido lá em 2019, 372 milhões, em 2020, 395 milhões de lucro, em 2021, 377 milhões. Então vejo que ela vinha mantendo uma estabilidade de lucro aqui e ainda com margens de 18,6, 19,5, 18. Em 2022, o lucro ele despenca aqui para 101 milhões de reais e a margem cai para 5,2. E agora até setembro acumula um prejuízo de 18 milhões de reais, com uma margem negativa de 1,4. E por que essa variação de margem, principalmente entre 2022 e 2023, comparado com 2021? Se olharmos aqui atrás, o custo que era 19, 18, 20, 22, 20, vem se mantendo. A despesa 52, 51, 49, 58 foi para 68,7%. Então esse aumento da despesa e também associado aqui com o aumento da despesa financeira, que sai com 1,8, 2,8, 3,9, 11, 13,3%. Então esse aumento da despesa financeira e o aumento da despesa operacional é que derrubaram os resultados da empresa, levando ao prejuízo de 18 milhões 107 mil reais. E com uma margem negativa de 1,4. Mas vamos pegar esse ano aqui, do 2023, trimestre por trimestre, o que vem acontecendo com a empresa. Se nós pegarmos lá no primeiro trimestre de 2023, faturamento 457 milhões. Segundo trimestre, 434 milhões. Terceiro trimestre, 443 milhões. Vejo que o faturamento ele vem praticamente em linha durante todos esses 3 trimestres aqui, totalizando 1 bilhão 335 de faturamento. O resultado, um lucro lá no primeiro trimestre de 19 milhões, um lucro de 15 milhões no segundo trimestre, porém o terceiro trimestre que derrubou tudo, 52 milhões de prejuízo. E por que esse prejuízo? Porque a despesa operacional que veio com 59,8%, 60% foi para 85,8% no terceiro trimestre, fazendo com que, ao longo de todo esse período, fechasse com uma média de 68,7%. Então, aqui dá para se observar como que vem sendo o desempenho da empresa. Então, até o segundo trimestre, ainda vinha apresentando lucro. E no terceiro trimestre é que daí a despesa operacional e administrativa, de uma forma geral, é que derrubou os resultados da Qualicorp, fazendo com que ela fechasse com prejuízo, e aí no acumulado, né, do ano, sobrou ainda um prejuízo de 18 milhões 107 mil reais. Vou trazer para vocês aqui também nesses gráficos aqui para termos uma ideia de como está a situação financeira da Qualicorp. A começar ali pela liquidez geral, que é a capacidade de pagamento nas dívidas de curto, médio e longo prazo, que sai com 0,56, sobe para 0,69, cai para 0,47, permanece estável em 2022 com 0,48 e esse ano até setembro melhora um pouquinho, vai para 0,59. Para cada R$1 de dívida que vence no curto, médio e longo prazo, a Qualicorp dispõe de 59 centavos, quer dizer, não tem recursos para fazer frente a toda a sua dívida. Como a maior parte da dívida é de longo prazo, então nós vamos olhar o gráfico ao lado, a liquidez corrente, que é o dia a dia da empresa. E esse índice ele sai com 1,95, cai para 1,43, cai para 0,48 no ano de 2021, e aí ele se recupera com 1,78 em 2022 e volta a cair agora em 2023, fechando em 1,16. Isso quer dizer o quê? Para cada R$1 de dívida que vence no curto prazo, a Qualicorp dispõe de apenas R$1,16. Paga, tranquilas, as suas dívidas, não tem problema financeiro. Porém, ao olharmos os índices que ela já teve anteriormente, vamos ver que a folga financeira acabou praticamente desaparecendo. A empresa tem recursos para fazer frente à sua dívida, porém trabalha sem folga financeira. Olhando nesse outro gráfico aqui, nós temos o endividamento. E o endividamento ele sai com 58%, sobe em 2020 para 61,8%, sobe para 71% em 2021, praticamente 70% em 2022, e agora em 2023, 71,4%. De tudo que a Qualicorp tem, ela deve 71,4%. Nesse outro quadro que eu trago para vocês aqui, temos aqui a margem líquida, que vimos há pouco ali na DRE, que é quanto sobrava de tudo aquilo que ela gerava de receita.
pagando custo, despesa operacional, resultado financeiro, impostos, sobrava 18,6% em 2019, 19,5% em 2020, 18% em 2021. Então vejo que os 3 primeiros anos até ela vinha com uma margem bastante satisfatória. E em 2022, essa margem cai para 5,2% e esse ano, até setembro, vem trabalhando com uma margem negativa de 1,4%. Já o gráfico do meio, a rentabilidade do ativo, é quanto que ela ganha em relação àquilo que ela investe. 11,1%, cai para 8,9%, praticamente 9%, 8,6% em 2022, aliás, em 2021, e em 2022, 2,25%. Portanto, o retorno sobre o ativo acabou caindo para 2,25%. E o terceiro gráfico ali é o ganho dos acionistas, que eles vinham, olha só, em 2019, os acionistas da Qualicorp ganhando 26,4%. Em 2020, 23,5%. Em 2021, 29,6%. E em 2022, 7,5% apenas. Então, o retorno do acionista através dos lucros gerados caiu para 7,5%. Esse ano de 2023, como nós trabalhamos com esse índice anualizado, então eu não trago para vocês, mas só em função dela estar com prejuízo, já dá para se imaginar, né, que a rentabilidade do PL vai ser negativa nesse ano de 2023, a não ser que a empresa gere um lucro, né, que compense o prejuízo de 18 milhões que ela acumula até setembro. Nesse quadro aqui eu trago para vocês também alguns indicadores relacionados às ações. Uma ação da Qualicorp vale patrimonialmente R$ 4,67. Porém, ela é vendida na bolsa a R$ 3,25. Então, o valor dela de mercado está abaixo do que o que ela vale patrimonialmente, o que nos dá um PVP, preço por valor patrimonial, de 0,70, que quer dizer, há um deságio de 30% na venda das ações da Qualicorp. Lucro por ação nos últimos 12 meses não há, está entre parênteses ali, é um prejuízo por ação de 14 centavos e, consequentemente, a rentabilidade da ação também é negativa, 4,31%. Dividendos. Em 2023, a Qualicorp distribuiu a título de dividendos 8 centavos, com base nos lucros lá até 2022, e a relação preço/lucro não tem. Por quê? O que é uma relação preço/lucro? É quanto tempo o acionista vai levar para ter o retorno através dos lucros gerados. Como a empresa vem trabalhando com prejuízo até setembro, não há como se falar em retorno sem ter o lucro. Free float, 28,94% das ações circulam livremente no mercado, fora da mão dos controladores, e o tag along é de 100%. Isso quer dizer que se a Qualicorp for vendida, é garantido para os minoritários o mesmo tratamento que for dado aos majoritários. Aproveito e também trago aqui esse gráfico mostrando como que vem se comportando o valor das ações da Qualicorp. Lá em 2019, as ações eram cotadas a R$ 15,60. E ainda em 2019 ela escalou, e aí chegou lá, praticamente no começo de 2020, com R$ 41,50. Vem a pandemia, ela dá uma caída, beirando ali R$ 25, R$ 26, sobe um pouquinho ainda em 2020, e a partir de 2021 aí só foi queda. Claro que oscilações ali para cima e para baixo, mas sempre numa tendência de queda. Tanto que entra 2022 com 15,90, entra 2023 com 5,87 e agora 2024 as ações elas vêm trabalhando ali na faixa de R$ 3,25, R$ 3,30 aproximadamente, é o valor da ação no dia da gravação desse vídeo. Então por aqui você vê quando que as ações tiveram seu maior valor, quando que elas tiveram seu menor valor e como que vem se comportando o valor das ações da Qualicorp S.A. Tá, então, mais uma empresa analisada, Qualicorp Consultoria e Corretora de Seguros S.A. Agora você já conhece também a Qualicorp, toda a sua história, toda a sua trajetória e principalmente conhece os números da empresa. A Qualicorp que também tem suas ações negociadas na bolsa, com a Qual3, né, que são as ações ordinárias, que vimos aí também algumas informações a respeito dessa ação, e é uma opção de investimentos. Naturalmente que dentro dessa gama enorme de opções de investimentos na bolsa, nós temos que escolher qual a melhor empresa para investir. E aí, naturalmente, que a análise de balanço ela é uma peça fundamental para que a gente possa fazer as escolhas mais acertadas. Primeiro passo, sempre escolhendo empresas lucrativas.
Segundo, verificar se essas empresas apresentam risco ou não através do endividamento, como que vem se comportando e principalmente a situação financeira, o dinheiro da empresa, como que está, até porque a falta de capital de giro inviabiliza a atividade da empresa. Então, são os cuidados que nós temos que ter e, naturalmente, os demais indicadores fundamentalistas. Caso você queira aprender sobre todos esses indicadores e sobre análise e balanço, é muito simples, é muito fácil. Inclusive, no próximo dia 29 de janeiro, estaremos realizando o nosso curso de análise de balanços para investimentos. Nesse curso, vamos repassar para vocês como que funciona todo esse processo de interpretação, a captura dos números da empresa para que a gente possa interpretar e saber se a empresa vem bem ou não. E aí, consequentemente, fazer as escolhas mais certeiras, né? Minimizando riscos e ampliando possibilidades de retorno. E para se inscrever é muito fácil, basta me mandar uma mensagem nesse WhatsApp que aparece aí na sua tela, e aí já lhe encaminho também a ficha de inscrição e já deixamos uma vaguinha reservada para você, já que as vagas são limitadas. O curso é numa sala de aula virtual, no Google Meet, onde estaremos juntos por 3 horinhas, das 19 até as 22 horas, trocando informações aqui a respeito de análise de balanços para investimentos. E eu vou estar esperando vocês, até porque será um prazer conhecê-los pessoalmente, porém à distância, dentro de uma mesma sala de aula. Dito isso, bons investimentos para vocês.